Olá, meu nome é Rafael Schmerling, sou oncologista clínico e eu estou aqui em Chicago, na ASCO, para acompanhar melanoma e sarcoma. Tumores desmoides foram avaliados aqui na ASCO em dois estudos importantes. Um com sorafenib versus placebo, versus o cuidado habitual dos pacientes que envolve radioterapia, cirurgia ou observação. E o outro estudo de pazopanib versus quimioterapia. Nos dois estudos, os inibidores de tirosina quinase tiveram ao redor de 30% de taxa de resposta. Se nós tomarmos o dado de alguma redução de doença, o que em geral já é um benefício para os pacientes com tumor desmoide, a redução chega a superar 80%. Fato é que a sobrevida livre de progressão foi melhor nos dois cenários em que se usou inibidores de tirosina quinase, e essas drogas provavelmente serão incorporadas rotineiramente na prática clínica no tratamento dessas doenças. Nós não sabemos o que fazer com os pacientes que têm osteosarcoma e progrediram aos tratamentos iniciais. Não existia até então estudos randomizados que fossem claros para nos orientar. E nessa ASCO, o que nós tivemos foi, de novo, um estudo randomizado, né, que mostrou que regorafenib pode ser útil para esses pacientes. Em um ano, 53% dos pacientes com regorafenib estavam vivos, ao passo que só 30% dos pacientes estavam vivos com o placebo. Com esse dado, no meu entender, o cuidado dos pacientes com osteosarcoma refratário à primeira linha vai depender dessa droga. No tratamento dos sarcomas, uma das principais discussões é a toxicidade. E nós, recentemente, tivemos dados em que o tratamento com droga isolada, doxorubicina, não seria pior do que a combinação do ponto de vista de sobrevida global. Nós recentemente tivemos um dado importante de olaratumab, que acrescido à quimioterapia pode beneficiar os pacientes, mas existe uma população mais frágil, especialmente idosos. Será que nós podemos usar uma droga menos tóxica, como o pazopanib, para tratar esses pacientes em primeira linha? E o estudo que foi apresentado foi de pazopanib versus doxorubicina. O que nós vimos foram taxas de resposta na mesma faixa, na mesma ordem de grandeza, sobrevida livre de progressão e sobrevida global muito parecidos. Na medida em que a gente tiver acesso, pazopanib pode ser uma alternativa para pacientes frágeis. Uma das discussões mais importantes em sarcoma é a questão da adjuvância. Um estudo antigo italiano, do Frutasi, sugeria que a adjuvância seria importante para ganho de sobrevida nos pacientes com sarcomas de partes moles. Alguns anos depois, nós tivemos a publicação do estudo de ORTC, estudo com mais de 600 pacientes, e nesse estudo nós tivemos um resultado totalmente negativo. A sobrevida livre de doença, a sobrevida global, todos os parâmetros foram negativos. Mas a crítica a esse estudo é que existia um grande número de pacientes com tumores com grau histológico 2, ou que foram incluídos só por conta do tamanho, e talvez esses pacientes de fato não fossem sensíveis à quimioterapia. Bom, foi criada uma ferramenta, um nomograma, e esse nomograma gerou um aplicativo chamado Sarculator. Esse aplicativo está disponível tanto para iOS como Android e é gratuito nas lojas. Esse nomograma consegue dar uma estimativa do risco de morte dos pacientes. E o que os investigadores fizeram foram reanalisar os dados, considerando somente os pacientes de alto risco, aqueles que tinham uma chance de sobrevivência de 50% ou menos. E nesse grupo, que foi tratado e avaliado prospectivamente, mas lógico, numa análise retrospectiva, nesse grupo, a redução do risco de morte foi de 50%. Então, além da meta-análise, esse dado reforça que os pacientes com sarcomas de partes moles se beneficiam de quimioterapia adjuvante.
É lógico que você vai ter que selecionar adequadamente o paciente. Ele tem que tolerar a quimioterapia e ele tem que tolerar a quimioterapia com ifosfamida e doxorubicina. Nós não estamos autorizados a adaptar esses regimes. Mas fato é que o nomograma pode mudar radicalmente a perspectiva de benefício e nós conseguimos ajudar mais pacientes e poupar outros que não teriam benefício.